Vamos lá, pessoal, vamos falar hoje aí sobre o capítulo 15, né? Lá na página 56, ok? Então vamos falar aí sobre a independência da América Espanhola, né? Quando eu falo independência da América Espanhola, eu estou falando da independência de todos os países da América que foram colonizados pela Espanha e que falam hoje, portanto, espanhol, né? Tipo Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Colômbia e assim por diante, ok? A Espanha a gente já sabe que chegou, né? Os espanhóis chegaram aqui na América em 1492, liderado por um cara que nem era espanhol, que era o Cristóvão Colombo. E aí eles começaram a colonização, né, do território. Essa colonização durou aí até o iniciozinho do século XIX, quando, por volta de 1810, 1820, 1830, surgem os movimentos de independência na América Espanhola, ok? E aí a gente vai ver quais foram os fatores que colaboraram para que houvesse esse processo de independência justamente no início do século XIX. A gente tem que relacionar, portanto, o que está acontecendo na Europa, né? Que tem a ver aí com a expansão de Napoleão. A expansão de Napoleão, com, com a expansão das ideias liberais, enfim, com as ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, o apoio da Inglaterra, tudo isso vai favorecer, né, o processo de independência da América Espanhola, okay? Que, como eu disse, vai se dar aí no início do século XIX. Então, o que a gente está percebendo aí, não é que no século XIX vários fatores vão acontecer lá na Europa e que vão refletir aqui na América. E eles estão quase todos diretamente ou indiretamente ligados à expansão napoleônica, principalmente após 1806, quando ele decretou o bloqueio continental, né? Aí ele saiu invadindo a Espanha, invadindo Portugal, invadiu a Rússia e isso que levou à derrota dele. Mas o fato de Napoleão ter derrotado, ter invadido a Espanha, não é? No finalzinho de 1807 e prendido o rei espanhol, a família real espanhola, o que não aconteceu com a família real portuguesa, porque ela veio para o Brasil fugida, né? Isso fez com que os colonos aqui da América Espanhola se sentissem, digamos, mais livres, né? Já que o rei lá na Espanha estava preso, já que a Espanha estava dominada por tropas francesas, os colonos aqui acabaram se aproveitando para fazer a independência. Inicialmente, eles até pensaram, né, em manter lealdade ao rei, mas é natural que a burguesia, né, os comerciantes espanhóis estabelecidos aqui na América acabassem se aproveitando da prisão do rei, da invasão de Napoleão à Espanha para lutar pela independência, ok? Já tinha sido feito um tratado da Espanha com a Inglaterra no século XVIII, né, que permitia o livre comércio entre a América Espanhola e a Inglaterra, o que na prática meio que colocava fim ao pacto colonial. E isso aconteceu muito em decorrência da crise da mineração na América Espanhola, né, a crise da produção do ouro e da prata, o que levou então a Espanha a tentar, por um lado, a aumentar a pressão colonial nas suas colônias, né? Na Bolívia, na Venezuela e assim por diante, e por outro lado fez com que a Espanha não tivesse condição de dominar efetivamente os territórios coloniais, tendo então perdido, digamos, influência para a Inglaterra. Okay? Então, a partir do século XVIII, antes mesmo de iniciar o processo de independência, que só se dá início, como a gente já falou, no início do século XIX, a Espanha já vinha, digamos, concedendo liberdade de comércio para a Inglaterra, o que também aconteceu com Portugal, né, e Inglaterra quando a família real esteve aqui e abriu os portos para a Inglaterra e tudo mais. Então, os antecedentes, né, os fatores que vão contribuir muito para que as independências da América Espanhola acontecessem, vai ser, né, a invasão da Espanha pelas tropas napoleônicas, né, vai ser também a influência da independência dos Estados Unidos, que aconteceu um pouco antes da invasão napoleônica, em 1776, né, século XVIII, portanto. A própria também independência do Haiti, que se concretiza no iníciozinho do século XIX, 1804, né, a influência das ideias iluministas, da própria Revolução Francesa
e a própria influência que a Inglaterra passou a exercer, né, no contexto internacional aí, por conta da consolidação do sistema capitalista já no século XVIII com a Revolução Industrial. No século XIX a gente já tem a passagem, né, da primeira revolução para a segunda revolução industrial, no iníciozinho do século XIX, aí por 1820, 30, a Europa já estava engatinhando, digamos, para a segunda revolução industrial, e por isso a Inglaterra desejava tanto fazer aqui a independência da América Espanhola, porque se os países da América Espanhola virassem livres, né, fossem independentes, eles poderiam comprar e vender livremente da Inglaterra, não mais estando restritos à vontade da Espanha. Então a Inglaterra ela apoia o processo de independência da América Espanhola e do Brasil também, muito mais, né, com o interesse comercial e econômico, ok? Não porque ela é boazinha. Então você vai ter, na América Espanhola, o apoio da Inglaterra e o apoio dos Estados Unidos, ok? Que através da doutrina Monroe, inclusive, buscavam o quê? Afastar o interesse inglês e europeu de forma geral aqui na América, ok? Então, o processo de libertação das colônias espanholas vai se dar aproximadamente entre 1810 e 1830, e eles estão, né, isso aí está ligado a fatores externos, como a crise geral do antigo regime, com o enfraquecimento das potências coloniais, antigo regime é o absolutismo, por conta também do iluminismo, que é a base ideológica dessas independências, também como a independência dos Estados Unidos, que serve de meio que exemplo para que outros países fizessem a independência, lembrando que os Estados Unidos foram o primeiro país a se tornar independente na América. Além das guerras napoleônicas, como eu disse, já que a Espanha foi invadida, não é, pelas tropas napoleônicas e aí a Espanha ficou meio que sem condições de controlar as colônias, possibilitando então que a elite colonial aqui despertasse em favor da independência, ok? Agora, o que é importante a gente falar é que aqui na América vai existir um grupo de colonos que vão se tornar os protagonistas da independência, não é? Que é a elite crioula. Os crioulos, não é? Ou criojo, se eu não me engano em espanhol, como se fala, não são negros, não são mulatos, pelo contrário, são brancos ou são espanhóis, não é? Como são conceituados em alguns livros, espanhóis nascidos na América. Então, o cara que era nascido na América, embora fosse filho de pai e mãe espanhola, ele era considerado já inferior em relação ao espanhol nascido lá na Espanha, porque o cara só por ter nascido aqui ele já era considerado degenerado, né? E aí ele não podia ficar sob o controle dos melhores postos da administração pública, da justiça, etc. Mas geralmente ficavam com o comércio, né? Eram comerciantes. Eram privilegiados de qualquer forma, né? Economicamente, porém eram inferiores em relação aos espanhóis nascidos lá na Espanha, que eram chamados de chapetones ou peninsulares, ok? E são esses caras, os crioulos, né? Os espanhóis nascidos aqui na América, que geralmente são comerciantes, que vão se tornar os grandes protagonistas do movimento de independência, justamente por quê? Porque por serem, melhor dizendo, comerciantes, eles desejavam a liberdade de comércio para exportar, não é, livremente seus produtos para a Inglaterra sem ter que necessitar do aval da Espanha, ok? Um outro fator que eu já falei que colabora muito para a independência da América Espanhola é a Revolução Industrial, né? Já que a Inglaterra passou a desejar e a pressionar e a estimular e a patrocinar até em alguns casos a independência da América Espanhola, para que houvesse, então, por parte da burguesia local, uma abertura de comércio para com os ingleses, o que, obviamente, beneficiaria, né, a indústria e o comércio inglês. Além também, como já citado, a doutrina Monroe. Além disso, tem os fatores internos, né? O Pacto Colonial, como a gente já estava vendo, né? Que era aquela obrigação de comprar e vender só por meio da metrópole, vinha sendo questionado principalmente pela burguesia colonial, pela elite crioula, né? Que desejava comprar e vender livremente da Inglaterra. Então a gente já sabe que a independência da América Espanhola é feita, né, em maior ou menor medida aí, por uma questão de interesse comercial, por uma questão de interesse de liberdade de comércio, né? Muito mais aí do que por uma questão de identidade nacional ou coisa do gênero. Então, essa independência, né, também vai acontecer aqui muito devido às desigualdades sociais que aconteciam, né, na sociedade colonial entre até os próprios brancos, como eu disse, já que aqui
não existia um tipo só de branco, não existia só um tipo de elite colonial, né? Existiam duas categorias, uma mais privilegiada, os chapetones, e uma menos privilegiada, os crioulos. Ok? Então é importante a gente notar aí essa desigualdade social. O slide vai falar sobre o Haiti, mas o livro não vai, não é, comentar sobre a independência do Haiti, que foi concluída em 1804, mas é uma coisa importante para a gente pensar. Em outro momento eu comento, ok? Então vamos ver aí como é que era a sociedade colonial espanhola. Você tem no topo, né, os chapetones ou peninsulares, como eu já disse, e o clero, que são espanhóis, nascidos na Espanha. Você tem aí abaixo os crioulos, que são os espanhóis nascidos na América, que são uma elite colonial, que são uma elite econômica, mas não estão, como é que eu posso dizer, sujeitos aos melhores cargos, não é, aos melhores postos. Você tem abaixo os mestiços, né, as pessoas tidas como miscigenadas, e por último você tem os índios e os negros. Os índios eram a maioria na América espanhola continental. E os negros escravizados eram a maioria na América Espanhola, ali do Caribe, ok? Das Antilhas, das ilhas. Na região do Equador, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, foi usado sobretudo a mão de obra escrava indígena e não a mão de obra escrava africana. Inclusive por isso que você tem em países como México, Bolívia, Colômbia, Peru, uma população majoritariamente com fenótipo, com características indígenas, né? E não com características africanas, digamos assim. Beleza? Então, como é que vai se dar o processo de independência aqui na América Espanhola? A partir do momento que o Napoleão invade a Espanha, em 1807, finalzinho de 1807, início de 1808, o processo de independência começa, a acontecer aqui, principalmente por conta dos crioulos, da elite comercial, da elite econômica, que desejava a liberdade, de comércio. E que começou a se organizar em cabildos, que eram conselhos municipais, que depois se transformaram em juntas governativas, numa tentativa aí de organizar o processo de independência. Como o slide está mostrando aí, existiram movimentos anteriores, como a revolta de Tupac Amaru, lá no século XVIII, mas a gente vai falar aí das revoluções que aconteceram entre 1817 e principalmente 1825, que são as revoluções tidas aí como vitoriosas, que contaram, inclusive, como eu já disse, com o apoio dos ingleses. Inclusive muitos crioulos conseguiram a independência com a ajuda de muitos mercenários ingleses que lutaram ao lado dos exércitos coloniais contra a Espanha. E a Inglaterra, como a gente já disse, mas vale a pena repetir, não está apoiando o processo porque ela é boazinha, ela está apoiando o processo porque ela tem interesse em abrir os portos desses novos países para estabelecer a relação comercial livremente. Okay? Na página 58, eu queria que todo mundo lesse aí o terceiro parágrafo, que vai falar justamente sobre o apoio da Inglaterra aos movimentos de independência da América Espanhola. Ele diz assim: esse apoio é compreensível, pois, com o fim das guerras napoleônicas, a Inglaterra não precisava mais da contribuição militar espanhola. A partir daí, passou a fornecer armas, dinheiro e mercenários à América, além de um rápido reconhecimento da emancipação. A América estava começando a se inserir na órbita do capitalismo industrial, especializando-se na venda de matéria-prima e atuando como mercado consumidor de produtos industrializados europeus. Então, o que a gente está vendo aí é uma mudança na conjuntura do próprio sistema econômico mundial. O capitalismo está se consolidando como sistema econômico, a gente está tendo uma transição da primeira para a segunda revolução industrial, como eu já citei, e isso vai fazer com que a Inglaterra tenha muito mais interesse do que antes em ampliar o seu mercado consumidor para exportar os seus produtos industrializados, inserindo, inclusive, esses novos países que a Inglaterra tanto apoiou para que se tornassem independentes, numa espécie de divisão internacional do trabalho. A gente já viu que a principal característica da Revolução Industrial é a divisão dos modos, das etapas produtivas, melhor dizendo, e isso também vai se dar de forma meio que internacional, numa divisão internacional do trabalho, onde os países mais desenvolvidos, mais industrializados, mais ricos vão se inserir muito mais na lógica da produção industrial, e os países menos ricos vão acabar se tornando refém, entre aspas, desses países mais industrializados, mais ricos, que passaram então, os países mais pobres daqui da América, passaram então a vender matéria-prima, produtos agrícolas
para os países mais industrializados, mais ricos. O que fez, inclusive, com que houvesse um progresso econômico aqui na América Latina, né, nesses países independentes, né, da Espanha, mas um crescimento econômico muito restrito a uma pequena burguesia, né, que é essa burguesia crioula. Então eu já sei, anota isso aí, que é extremamente importante, que o processo de independência da América Espanhola aconteceu de forma que conservou as estruturas socioeconômicas, né? Então, a elite que promoveu o processo de independência na América Espanhola manteve o modelo agroexportador como era na colônia, né? Manteve o latifúndio, manteve, não é, uma elite agrária muito poderosa, manteve a escravidão, manteve a exclusão dos índios e mestiços, enfim. Foi uma independência que aconteceu com influência das ideias iluministas, com influência das ideias de liberdade, igualdade, etc., só que é uma independência que se inspira nesses ideais de forma, como é que eu posso dizer, conservadora, né? Então a elite crioula vai se apropriar do que lhe interessa das ideias iluministas, o que não interessa ela vai deixar de lado. Okay? Então, ainda que os principais líderes, como San Martín e o Bolívar, né, se influenciassem pelos ideais iluministas, não era ainda, não é, uma ideia de liberdade total para todos, até por isso que a escravidão se manteve, no geral, até o final do século XIX. Na América como um todo, especificamente no Brasil, só acabou em 1888. Ok? Então, quais são os principais líderes do processo de independência? Aí no item 5 da página 58. O Bolívar e o San Martín, né? O Simão Bolívar, ele atuou aí na libertação da Colômbia, da Venezuela, do Equador e da Bolívia, enquanto o San Martín atuou na libertação da Argentina, do Chile e do Peru. Além disso, os dois tinham, digamos, uma divergência, né? Já que o Bolívar, o Simão Bolívar, defendia o ideal republicano, enquanto o San Martín era defensor da monarquia, de uma monarquia não absolutista, de uma monarquia constitucional, ok? Mas o Bolívar não. O Bolívar ele defendia uma república. Além disso, o Simão Bolívar ele defendia a integração dos países de língua espanhola para formar uma grande nação, né? E esse sonho do Bolívar a gente chama de pan-americanismo, né? A união dos países da América, né? Principalmente da América Espanhola, para formar um grande país. Isso era um sonho do Bolívar que não foi adiante, muito até por conta da oposição dos Estados Unidos, da Inglaterra e também do Brasil, que não desejavam ter um outro país aqui na América do Sul grande e influente, né? Então, até o próprio Brasil se opôs a esse sonho do Simão Bolívar de formar um grande país aqui na América Espanhola. Ok? Agora, quais são as características gerais aí do processo de independência, né? No geral, as independências da América Espanhola aconteceram, como eu já disse e vou repetir, lideradas pela elite crioula, né? Por aqueles espanhóis nascidos na América, que eram naturalmente brancos, né? Que eram privilegiados, mas não eram tanto quanto aqueles que nasceram na Espanha, que eram chamados de chapetones ou peninsulares. O cara que nasceu aqui, só por ter nascido aqui, já era considerado degenerado, já era visto, né, melhor dizendo, com uma desconfiança pelas autoridades espanholas. Então, no geral, foram esses sujeitos que fizeram a independência até por conta dessa desigualdade, né, que existia entre os brancos. Ok? Uma outra característica geral do processo de independência da América Espanhola é a luta armada. No geral, foram movimentos que tiveram que partir para a guerra, para o confronto bélico, né? Para conquistar a independência, inclusive com a atuação de mercenários ingleses ao lado dos colonos espanhóis. Foi um movimento que contou, no geral, com a liderança crioula. É claro que existem exceções, ok? Existem países em que o povo tentou e conseguiu, em certa medida, né, alcançar aí um certo destaque no processo de independência. Só que, no geral, o processo de independência da América Espanhola foi feito sob liderança crioula, né? O que, inclusive, explica o fato de que a América Espanhola continuou ainda muito herdeira das tradições coloniais, né? Das heranças coloniais.
Por quê? Porque quem fez a independência da América Espanhola foi uma elite comercial que estava interessada em liberdade de comércio, e não numa mudança estrutural da sociedade. Por isso que os modelos, não é, coloniais, fundamentados no latifúndio, na agroexportação, na escravidão, na desigualdade social, foram mantidos. Isso é absolutamente importante lembrar e relembrar. Né? As estruturas coloniais da América, né, continuaram inalteradas após o processo de independência, porque os atores principais, os protagonistas do processo de independência, que eram a elite crioula, eles não desejavam uma alteração estrutural da sociedade, eles desejavam liberdade de comércio, né? Eles desejavam comprar e vender diretamente da Inglaterra. E para isso desejavam a independência política, não a independência econômica. Inclusive, uma outra característica geral do processo de independência da América Espanhola é a dependência econômica, né, externa. Agora, não mais em relação à Espanha, mas principalmente em relação à Inglaterra. Por isso que tem um livro, né, bem velhinho, mas que ainda é bastante atual e que fala sobre esse processo que eu estou falando, que se chama A Herança Colonial da América Latina, para mostrar que exatamente o processo de independência não alterou as estruturas, né, socioeconômicas. Ok? Então, para terminar aí, houve um apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, ambos interessados em novos mercados, né? Como eu disse, o Bolívar ele estava interessado aí na formação de um grande país e atuou na libertação da Venezuela, no Peru, né? E também na Colômbia e Bolívia. O San Martín atuou na libertação da Argentina, do Peru, né? E também do Chile, e desejava uma monarquia. Houve um relativo apoio popular, embora, como eu disse, né, um apoio popular ao processo de independência, mas, como eu disse, quem se tornou protagonista no processo foram as elites crioulas, foram os crioulos. E libertação dos escravos, né, embora fosse um ideal que era defendido por alguns, né, não era defendido pela maioria da elite. A elite colonial, no geral, não apoiava a libertação dos escravos. E o bolivarismo, né, como eu disse, foi, digamos, sufocado aí, pelos ingleses, pelos americanos e até pelo Brasil. Então é isso, né? Esse capítulo é relativamente pequeno, ele vai falar dos fatores que levaram à independência, das características gerais, e aí a gente tem no final a data, né, da independência dos países da América do Sul, inclusive do Brasil. Todos eles estão, né, inseridos no início do século XIX. Por quê? Porque estão todos os países, né, todas as independências aí, né, mostradas na imagem, estão relacionadas ao contexto do que está acontecendo na Europa. Né? Com a derrota do Napoleão, até antes mesmo disso, a invasão dele na Espanha, depois a derrota dele, depois o Congresso de Viena, depois a Revolução Liberal do Porto e as revoluções liberais que estão acontecendo na Europa, que vão acontecer em 1830, depois em 1848, que a gente já viu. Essas revoluções elas vão afetar, não é? Elas vão chegar aqui na América e vão influenciar essas elites daqui a promover o processo de independência, embora, como eu já disse, mas vale a pena repetir, a independência foi muito mais política do que econômica, já que a elite que promoveu o processo de independência não se preocupou em remodelar as estruturas econômicas do país. Pelo contrário, se preocupou em fazer a independência conservando as estruturas socioeconômicas tradicionais, não é? E aí é essa a explicação desse atraso, desse subdesenvolvimento, né, dos países latino-americanos em relação aos países europeus, principalmente pelo fato desses países terem, né, dos países latino-americanos, terem se inserido na lógica do que a gente falou aí de divisão internacional do trabalho, né? Assumindo aí uma posição periférica, onde esses países passaram a desenvolver, né, e a produzir matéria-prima, commodities, né, como se chama hoje, para os países mais ricos, mais industrializados. Ok? Então é isso. Faça os exercícios da página 59, 60 e 61. Qualquer dúvida, posta aí. Um abraço a todos e até a próxima.